Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje eu queria trazer para vocês, né, essa opinião dessa jornalista aí, colunista da UOL. E interessante, às vezes dá para você extrair algumas coisas legais, né? Eu lembro que no dia 13 desse mês de julho, o presidente dos Estados Unidos esteve na Finlândia e ele fez um discurso dizendo que o Putin já perdeu essa batalha na Ucrânia, né, e que ele não vai levar esse conflito por muito tempo. Só que recentemente ele foi e rompeu o acordo de grãos com a Ucrânia, que foi mediado pela Turquia, e já atacou vários navios, né, acho que mais de 4 navios que estão passando no Mar Negro. A Rússia determinou que qualquer navio que tentar passar pelo Mar Negro para vender os grãos, os alimentos da Ucrânia, ele vai atacar, porque ele vai considerar que é um navio inimigo, que tenha armas dentro, e por isso que isso vai trazer muitos problemas para o mundo. Aqui na matéria, essa jornalista Fernanda, ela diz: Ucrânia, o novo capítulo beneficia agro brasileiro, mas agrava a fome no mundo. Sim, nós vamos ver o que é inflação novamente bater à porta das nações. Olha só, a saída unilateral da Rússia do acordo intermediado pela ONU, que permitiu o escoamento de grãos ucranianos como milho e trigo por meio do Mar Negro, foi assunto central na última semana para os que acompanham temas geopolíticos. O acordo de grãos, como ficou conhecido, havia sido negociado em 2022 para conter a inflação mundial causada pela crise no leste europeu. Além disso, vários dias consecutivos, a Rússia também apreendeu navios ucranianos e tem realizado ataques contra terminais de grãos na Ucrânia. Os russos afirmam que esses movimentos são uma forma de resposta pelo ataque à ponte da Crimeia, cuja autoria atribuem a Kiev. A situação tem sido acompanhada com atenção no mundo todo, pois representa uma escalada preocupante de tensões entre os dois países, levando a consequências graves no setor alimentício e de transporte marítimo. Não à toa, na última sexta, dia 21, os preços dos contratos futuros de trigo negociado na Bolsa de Chicago tiveram seu maior ganho semanal desde a invasão ocorrida em fevereiro de 2022. Os valores do milho também sofreram significativa alteração. Matéria extensa, né? Se por um lado isso pode beneficiar os interesses dos produtores brasileiros no que tange a exportação, porque se agora a Ucrânia está proibida de vender por mar seus grãos, países como o Brasil e outros países que produzem alimentos vão ser procurados, né, para suprir essa falta de comida. Alguns países, irmãos, principalmente a África, o Egito é totalmente dependente desse trigo que sai da Ucrânia. Então nós estamos falando de que a jogada do Putin nesse momento foi, olha, agora pela Europa, por exemplo, a Ucrânia ainda consegue via terrestre pegar os alimentos, né, seus grãos que estão ali dentro, e transportar um pouco para a Europa. Mas para o mundo, para a África, não, porque tem que ser via mar. E essa falta, né, de alimento no mundo vai gerar muita inflação. Alguns países vão passar por situação realmente de fome, vai faltar certos determinados alimentos no mercado. Isso pode gerar protesto nos países, desestabilizar governos. Isso, além disso, se tem menos... Irmãos, eu estou falando da Ucrânia. A Ucrânia produz 1/3 do trigo no mundo. De 1/3 a 40% do trigo que vem do mundo aí sai da Ucrânia. Fora outros, milho, cevada que vem ali da Rússia. Se nós temos menos oferta no mercado e a demanda continua grande, com menos oferta, os preços no mundo inteiro vai subir. Se prepara por quê? A própria matéria vai tratar desse problema. Olha só, a crise no leste europeu leva ao aumento do preço das sacas de diferentes produtos em um período que coincide com a colheita em várias partes do Brasil. Com a redução de oferta pela Ucrânia, os países se veem, portanto, obrigados a buscar novos fornecedores, que beneficia a economia brasileira. Ao mesmo tempo, porém, para o consumidor final, sobretudo os mais pobres, a pressão inflacionária deve chegar como um forte golpe, afetando direto ou indiretamente sua capacidade de consumir uma série de produtos, a começar pela carne,
que deve ficar mais cara muito em breve. Olha só. Não bastassem os efeitos de curto prazo, esse tipo de situação é delicada porque também expõe vulnerabilidades ligadas à insegurança alimentar. Em situações como essas, muitas pessoas se veem diante de incertezas constantes sobre sua capacidade de obter alimentos, o que resulta em um acesso irregular, prejudicando significativamente a qualidade da dieta e a saúde dos indivíduos. De acordo com a edição de 2022 do relatório do The State of Food Security and Nutrition in the World, produzido pela ONU, o número de pessoas que enfrentam a fome em escala global aumentou para aproximadamente 828 milhões em 2021, muito provavelmente impulsionadas ainda pelos efeitos do problema de 2019. Esse aumento representa um acréscimo de aproximadamente 46 milhões de pessoas em relação a 2020 e de 150 em relação a 2019. Se somarmos a guerra e seus efeitos, temos evidências ainda mais preocupantes de que o objetivo internacional traçado anos atrás, que era de erradicar a fome e a má nutrição até 2030, talvez esteja cada dia mais longe de ser atingido. A Agenda 2030 de acabar com a fome no mundo. Isso aqui, irmãos, eles vão a saída para a falta de alimento, para conflitos entre as nações, porque está escrito pelo profeta Daniel, lá no capítulo 9, que até o fim haverão guerras. Apesar de vai haver uma tentativa de promover uma paz mundial, essa paz ela não vai existir. Ninguém vai conseguir de fato implantar a verdadeira paz. E este cenário vai trazer muita insegurança. Nós vamos ver um conflito. Irmãos, pessoas têm relatado sonhos, e nós temos acompanhado a geopolítica internacional. Nós estamos muito próximo de uma grande batalha. As tensões no Oriente Médio cada vez mais tensas. Eu vou falar para vocês sobre o que está ocorrendo em Israel. Vários, inclusive soldados da reserva de Israel, 10 mil, assinaram uma carta dizendo que não vão servir no exército em protesto contra a lei de reforma judicial, onde o parlamento, com essa nova lei, ele vai tirar o poder da Suprema Corte, dos juízes de Israel, que é a lei da razoabilidade. Quando o parlamento aprova uma lei ou quer tomar o primeiro-ministro, como Netanyahu, quiser aprovar uma lei, tomar uma decisão no país, a Suprema Corte pode julgar pelo princípio da razoabilidade, se a lei é razoável, se tem como aquilo passar, se tem lógica aquilo, se está dentro da lei, se condiz com a necessidade do país, eles podem cancelar. Falar, não, isso aqui não é razoável um negócio desse, vai trazer problemas para a nação, então nós não vamos permitir. Isso não vai acontecer mais. A partir de hoje, o que o parlamento e o que o Netanyahu decidir, está decidido, e a Suprema Corte, os juízes não podem mais fazer nada. Além de que, nos próximos anos, quem vai indicar um juiz para a Suprema Corte será os partidos no poder, vai ser o próprio partido dominante, o que estiver governando o país. Então, vai acontecer como aqui no Brasil. Vamos nomear um juiz que seja alinhado com nossos pensamentos, no caso do Likud ou de quem estiver governando, e aí nós vamos ver cada vez mais uma lei com um alinhamento político muito forte. Além disso, como a mentalidade lá agora está dominada pelos religiosos e conservadores, então nós vamos ver um país cada vez mais religioso e conservador, aprovando leis contra o globalismo, nessas pautas LGBT, pauta do aborto, etc, etc, etc. Mas é óbvio, irmãos, tudo isso corroborando para que nós tenhamos uma insegurança mundial, para gerar conflito no Oriente. Nós temos o conflito na Península da Coreia, entre as Coreias. Agora os Estados Unidos estacionou no porto da Coreia do Sul um submarino nuclear capaz de carregar 20 ogivas. Nós temos um conflito por Taiwan, envolvendo o Japão, envolvendo a Austrália, envolvendo os países ali do Mar Meridional. Nós temos um outro grave problema com o Irã e Israel, Arábia Saudita, o Iêmen, Síria. Nós temos problema, uma tensão que poucos falam, mas existe um grave problema, uma crise entre a Turquia e a Grécia, apesar de ser
ambos membros da OTAN, os dois países não se batem, não se bicam por problemas em relação à demarcação ali das ilhas no Mar Egeu, tá bom? Então aquilo ali é um grande problema entre os dois países, divergem profundamente, não se dão bem, inclusive em relação ao mar ali Mediterrâneo, em relação também à influência de ambos no Chipre. Nós temos um problema entre Israel e o Líbano, com Hezbollah, com as fronteiras israelenses, inclusive sobre a exploração de gás no mar Mediterrâneo. E cada ano que passa nós estamos vendo uma tensão acalorada. Enquanto isso, uma crise, um problema geopolítico mundial, econômico, tecnológico, militar entre Estados Unidos e China, e cada um com seus aliados. Nós estamos vendo uma mudança mundial muito grande. E cada vez, isso aqui, ó, a Ucrânia, mas é como se fosse uma demonstração, uma pitadinha do que as pessoas vão enfrentar, porque faltar comida. Vocês vão ver, que o que realmente importa nesse mundo é comida, é água, é isso que importa. E agora nós vamos ver mais uma jogada deles de novo no cenário, que vai fazer o aumento dos preços no mundo. E provavelmente vai continuar a política monetária das nações de aumento de taxa de juros. A economia vai entrar em recessão, porque com inflação mais forte, tendo que conter a inflação, aumentando a taxa de juros, as pessoas não conseguem pegar dinheiro emprestado, não conseguirão pagar suas dívidas com juros cada vez mais altos e as moedas cada vez mais desvalorizadas. É uma situação que nós vemos que cada vez mais nós corremos por uma situação onde a única saída para esse sistema atual é realmente uma grande queda total do sistema econômico mundial e começar do zero, entendeu? Mas a gente sabe que eles querem isso, um reset, para aplicar um modelo deles, né? Mas realmente a situação chegou num ponto insustentável, tá? Então acredito que nós temos que nos preparar, cada um de vocês ainda mais, porque a tendência agora é que realmente esse conflito vai durar mais tempo e cada vez mais vai sufocando as nações. Quando parece que vai surgir um alívio, eles vêm e lançam uma jogada pesada e pronto, prejudica o mundo inteiro de novo. Tá bom? Então, deixo mais esse capítulo do conflito na Ucrânia para vocês, que eu vou ter que falar cada vez mais, porque ele nos afeta profundamente. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Grande abraço, paz a todos.